Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Mais uma sexta-feira chegou, graças a Deus. Que bom, gente, que bom! Sexta-feira, dia 11 de janeiro, começando mais uma pílula do Evangelho, do nosso amado e querido Evangelho. Como você já sabe, todo o nosso desejo de luz, de paz, né, de alegrias aí para o seu coração, para a sua vida, né, que a bondade divina te inspire a ser melhor a cada momento, te inspire a encontrar o recurso que você necessita para naturalmente viver sua vida de maneira mais harmoniosa, né? Apesar dos desafios que todos nós enfrentamos. Gente, não tem ninguém que não passe por dificuldades, mas com certeza tem muito mais gente que sabe, às vezes, lidar melhor com algumas dificuldades do que outros. E é com essas pessoas maravilhosas que a gente quer aprender. Então, hoje, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Vocês sabem, nós ontem tivemos uma palestra abençoadíssima em Maceió. Ai, quisera Deus que todos pudessem ter participado. Uma noite linda, graças a Deus, né? Uma quantidade enorme de pessoas. Agradeço, inclusive, a população de Maceió, muitas doações, né, de alimentos. A gente está aí na casa de 1 tonelada de doações, né, que a gente tem na expectativa para doar para as nossas instituições queridas que precisam de ajuda nesse início de ano. E nós falamos sobre Chico Xavier, né, sobre nosso amado Francisco de Assis, que tanto nos exemplifica. Mais tarde, hoje tem uma outra palestra, nós vamos falar do Dr. Bezerra de Menezes e de Madre Teresa. E um dos pontos, meus amigos, comuns desses quatro nobres, né, desses quatro gigantes do amor, que hoje eu gostaria de explorar um pouquinho aqui, junto com você, né, nas reflexões da nossa pílula, é a simplicidade. Você se considera uma pessoa simples? Pois é. Vira e mexe, a gente volta nesse tema aqui na nossa pílula do Evangelho, porque simplicidade é, sem dúvida alguma, uma grande proteção que nós construímos, gente, contra todas as outras formas de orgulho que existem disfarçadas na nossa vida. Ser simples não é simplesmente se despir de bens materiais, não é? Ou simplesmente falar errado, ou não ter uma cultura valorizada, né, pelo local que a gente se encontra. Ser simples é um estilo de vida, não é uma forma de viver. É compreender que nós não somos mais do que ninguém, mas também não somos menos do que ninguém. Ser simples, meus amigos, é reconhecer a nossa essência sagrada do mesmo jeito que a gente reconhece a essência sagrada que existe em cada pessoa que cruza o nosso caminho, em cada animal que cruza a nossa jornada, né, em cada ser vivo que está ao nosso redor. Viver de maneira simples foi o que mais marcou a vida de Francisco de Assis. O poverello de Assis foi um homem simples, né? Nascido lá nos longínquos, ou no longínquo, século XII, não é? E marcou para sempre naquela região da Úmbria com sua simplicidade, longe da riqueza, né, do lar paterno e materno, uma forma de viver baseado na igualdade, na pureza, na doçura com que ele tratava todas as pessoas, que ele tocava os corações, homem culto, sábio, generoso, e apesar de na sua época ele não ter vivido tanto, né, foi só mais ou menos pouco mais de 44 anos, ele ainda assim marcou para sempre a história humana, né, como esse coração generoso e simples. Imagina só, e hoje a gente ainda vê tanta gente brigando por causa de cada besteira. Fala que não é. Quanto religioso, egocêntrico, vaidoso ao extremo, brigando uns com os outros para mostrar quem tem razão, quem está errado, quem está assim assado, e a gente se esquece da verdadeira essência da vida. Que vergonha, dá vergonha. Aí a gente lembra de Chico Xavier. O que nós vamos falar do Chico, meu Deus? O Chico ainda mais assim, mais acessível para a maioria de nós, né? Porque o Chico até recentemente esteve conosco. Talvez muitos de vocês que escutem as pílulas tiveram o privilégio de conhecer fisicamente Chico Xavier. A obra de Chico é altamente estudada, não é? E compartilhada hoje ao redor do mundo, um homem simples que seguiu as pegadas de Francisco de Assis, que espalhou luz e amorosidade ao mundo todo, né? Um homem que recebeu diretamente, né, por causa dos seus livros psicografados, milhões e milhões e milhões de reais em valores atualizados e doou absolutamente tudo, gente, para as obras de caridade. Porque ele sempre falava que o que vem da mediunidade, e realmente é assim que tem que ser, pertence ao mundo espiritual e não a ele. Então viveu com salário mínimo, aposentado do Ministério da Agricultura e dono de uma alma gigantesca. E aí nós vamos falar o quê? Madre Teresa de Calcutá, vivendo nas ruas paupérrimas de Calcutá, né, viajando o mundo todo, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz,
e ainda assim desencarnou como uma senhora simples, cuidando dos moribundos com a maior alegria do mundo, não é? Enquanto pessoas faziam cara de nojo, ela cuidava de quem ninguém queria ser cuidado. E falar o que do Dr. Bezerra de Menezes? Dr. Bezerra de Menezes foi médico, político, não é? Um homem extremamente culto e a generosidade em pessoa. Na Terra, foi um grande benfeitor, né, encarnado, dando até mesmo seu anel de formatura. Muita gente não sabe disso, para pessoas em estado de necessidade. Viveu na mais absoluta simplicidade material e espiritual, tratando a todos em igualdade de condições, mesmo sendo assessorado por espíritos altamente nobres, tanto que ele desencarna e continua suas tarefas no mundo espiritual. Então, gente, eu estou tocando esse assunto hoje para que você reflita sobre o que você considera simplicidade. Só você pode refletir. Você tem tido uma vida simples? O que é simplicidade para você? Vai pensando nas brigas, vai pensando nas lutas, que às vezes a gente perde um tempo danado com elas, até que ponto que realmente elas valem a pena? Até que ponto que o seu combate é um bom combate? Ou é um combate para satisfazer seu ego? Né? O bom combate, o apóstolo Paulo falava, todos nós devemos combater, né? Que é combater nosso ego, é trabalhar pela nossa reforma íntima, né? Isso, cuidar de boas ideias, defender o que é justo, o que é correto, mas tomando sempre muito cuidado para a gente não se perder no meio disso tudo. E quantos de nós, não é, meus amigos, podemos nos perder se é que já não o estamos fazendo? Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, nessa sexta-feira, quer te convidar para que você passe no seu final de semana com leveza, com alegria, a entrar em contato com essa simplicidade. Estar em contato com a natureza, como Francisco de Assis fazia, em contato com os animais, como Chico fez tão bem, o próprio Francisco de Assis, em contato com os pobres, como todos fizeram, mas o Dr. Bezerra fazia de uma maneira extraordinária, né? Se doando como Madre Teresa, sem se queixar, amando até doer, como falava essa benfeitora maravilhosa. O importante, meus amigos, é que você encontre o seu caminho, não é? A sua forma de caminhar. A gente estuda a vida desses gigantes da alma para nos inspirarem, porque eles foram gigantes vivendo uma vida na matéria, tendo família, problemas de saúde, dificuldades financeiras, assim como qualquer um de nós, mas escolhendo viver uma vida de uma maneira diferente. Todos eles, de um certo grau, alcançaram fama ainda em vida, e ainda assim não se deixaram corromper, não perderam a sua simplicidade, não se julgaram melhores do que ninguém por causa disso. Então, que esses exemplos marquem a nossa consciência, nos inspirem a seguirmos adiante, a jamais desistirmos, né, meus amigos, apesar das dificuldades que a gente passa, na certeza de que amanhã é um novo dia e que com certeza a nossa alma está amadurecendo para o melhor. Tá bom? Deus te proteja e ilumine. Reforço o meu convite que eu comecei a fazer ontem com muito carinho, né? Estamos de volta com o nosso retiro espiritual agora de carnaval, né? Do dia 2 ao dia 5 do mês de março. Vem para cá você também, se você puder, vai ser uma alegria te receber. A gente está falando de simplicidade, é bom, né? A gente se afasta um pouco dessa loucura, essa correria que normalmente é o carnaval, para mergulhar dentro de si mesmo. Então, se tiver no seu alcance, for um desejo seu, entre em contato com a gente. Quem sabe na Grande BH você não vem participar de meditações profundas, reflexões sinceras no meio da natureza, nessa simplicidade do dia a dia que nos ajuda a crescer. Vai ser muito bom se você puder estar junto com a gente, tá bom? Então, gente, um beijo grande no seu coração. Como sempre, muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho e vamos levar, não é, esses exemplos para a nossa vida cotidiana. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.